E em Mateus capítulo 8, agora nós encontramos o Senhor saindo do monte. Depois de 5 capítulos que já passamos e vimos o sermão do monte, um sermão largo, aunque temos um resumo desse sermão. Por certo, o Senhor falou muito mais do que temos aqui neste sermão. Mas o sermão do monte havia terminado e então o Senhor está descendendo deste lugar, e não somente ele, sino que todos que estavam aí com ele. Lo interessante, irmãos, é que este momento em que o Senhor baja deste lugar, desse momento que estuvo com todos aí, agora o Senhor vai começar uma nova fase em la vida, ou em seu ministério aqui. E vamos recordar que estamos buscando mirar Jesus dentro do Evangelho de São Mateus como um homem em prática de la vida, aunque Mateus mostra Jesus como um rei. E um rei que viene a um pueblo, do qual é o rei, pero este pueblo não lo reconoce como um rei. Então, aqui também podemos recordar que o livro de Mateus é um livro muito parecido com o livro de Gênesis, porque marca a chegada do Senhor, el segundo Adão. Mientras tanto, Gênesis marca o início com o primeiro Adão. O livro de Gênesis marca o início do Antigo Testamento. E o livro de Mateus marca o início do Novo Testamento. A nova aliança, o novo pacto está começando aqui. Então, o que nós podemos entender deste capítulo 8? Nós não vamos ler hoje dia como hemos hecho em cada domingo, porque espero que cada um de nós, todos aqui, graças a Deus, já conhecem o Senhor, mas hemos dicho que esta leitura deve ser hecha por la semana. Se é possível ler todo o Evangelho de Mateus para uma compreensão excelente, mas nós podemos ler ao menos o capítulo deste dia, e para isso estamos aqui. Mas veja que diz o versículo número 1. Quando descendeu Jesus del monte, le seguia muita gente. Parece que todas as pessoas que chegaram allá para escutar seu sermão, todos quedaram-se aí, do início até o fim. E a hora que Jesus havia terminado, está descendendo, não? E aún está em Galileia. Aún está na região de Galileia. Se nós queremos recordar um pouco mais, vamos hasta capítulo 4. Capítulo 4, versículo 18. Nós vamos ver que Jesus começou todo o ministério em Galileia. Versículo 18 de capítulo 4. Andando Jesus junto ao mar de Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e Andrés, seu irmão, que echavam a red en el mar, porque eram pescadores. Aqui empieza quando Jesus chama seus discípulos. E veja que quando nós chegamos, então, em versículo 25, e lhe seguiu muita gente de Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judeia e de outros lados do Jordão. Quando, então, em capítulo 5, versículo 1, viendo a multitud, subiu ao monte e sentando-se, vieram a ele seus discípulos. Então, agora, passados os 3 capítulos, 5, 6 e 7, Jesus agora está descendendo. Então, marca bem um pouco aqui que quando Jesus está no alto, está com seus discípulos e uma multitud ensinando. Está preparando essas pessoas para que possam bajar aí e começar um modo de vida distinto. Ou ver o que é o reino de Deus na terra. Podemos pensar desta maneira nossa vida agora com Cristo. Nós estamos em Cristo e fomos salvados por Ele, ouvindo Sua palavra. Por meio da palavra, a fé vino a nós. E recordo uma vez mais, para muitas pessoas, ser cristiano ou ser salvado
Aún parece que tenho que estar em uma igreja, tenho que cambiar minha roupa, tenho que mudar meu estilo de vida, tenho que fazer algo. Mas ao contrário de lo que sabemos, a Bíblia nos mostra isso, que essas coisas empiezam na vida de um cristiano, sem dúvida que empiezam. Mas não são essas coisas que nos levam a Cristo. O que nos leva a Cristo é ouvir sua palavra. E de hecho, ouvir sua palavra entendendo que a fé há de venir sobre nós ou em nós. Incrível que pareça, é possível que podemos escutar o Evangelho e sabe, pode ser que a fé não venha em nós. Muita gente pode escutar o Evangelho e a fé não há venido aí. E quizás podamos estar perguntando como isso pode suceder se a palavra é uma espada de dois filos, como dizem as Escrituras, se a palavra é inspirada por Deus. Mas há pessoas que vão escutar o Evangelho e vão rechazar. Nós sabemos disso. Sabemos disso por lo que está escrito. Sabemos disso por lo que hemos vivido por obedecer ao Senhor. Você, como eu, ha visto que nem todas as pessoas que escutam o Evangelho lo aceptam, ou lo ouvem com atenção, ou entram em Deus. E sabe, irmãos, o Senhor sabe todas essas coisas, não é uma surpresa aí. E nisso quero falar, nós temos uma palavra de bendição em nossa boca. Há uma palavra de bendição e há uma palavra de maldição. Pastor, que existe que está bom? A palavra de bendição é quando nós falamos de Cristo, de sua salvação, de sua palavra a uma pessoa. E a pessoa escuta e la recebe. Essa é uma palavra de bendição. Mas essa mesma palavra pode ser uma palavra de maldição quando essa pessoa rechaça esta palavra e aí já escutou. Nadie vai ser condenado por não escutar. Jesus disse que este evangelho deve ser predicado a toda a gente antes que venga o fim. E está claro isso em Mateus 24:14. Então, a ordem do Senhor é que nós devemos predicar o evangelho a toda a gente. E nós não devemos quedar-se preocupados se há rechaço. Porque nem sequer nós mesmos podemos convencer alguém do pecado, da justiça e do mundo. O único que está listo para fazer essa conversão é o próprio Espírito Santo de Deus. E de hecho, nossa missão, nossa obrigação, nosso mandato é que nós podemos predicar o Evangelho. Então, nós seguindo Jesus dentro do livro de Mateus, estamos seguindo Jesus esses passos. Então, agora Jesus está descendendo do monte, depois de instruções, depois de uma predicação larga, estão descendo o monte, e que vai encontrar aí? Nós parece que Deus nos salvou, pero não subimos aún. Aún nós estamos na terra, aún estamos baixo, não estamos no alto. E estando no alto, estando no baixo, melhor dizendo, o que temos que fazer aqui? Sino que obedecer ao Senhor. E como obedecer ao Senhor? Seguindo seus passos. E que encontramos aqui, então, nesse capítulo, duas situações muito interessantes que encontramos em capítulo 8. E o que passa em capítulo 8 não termina em capítulo 8, porque sigue em capítulo 9. Se queremos contar aqui, há como 12 milagros que o Senhor lo hizo. 12 milagros o Senhor hizo depois que descendeu del monte. Depois que chegou, então, abaixo, aún seguindo em Galiléia. Versículo 2 nos diz que o Senhor encontrou um leproso. Versículo 5 diz que o Senhor encontrou em Capernaum agora, já não está mais em Galiléia, já saiu de Galiléia, e vê que diz versículo 5 então. Então, Jesus em Capernaum, vino a ele um centurião, rogando-lhe e dizendo, vê que cada uma dessas pessoas tinha
uma preta. Cada uma dessas pessoas tinha um sofrimento. Cada uma dessas pessoas tinha um desespero ou uma moléstia. Primeiro, o leproso. Só por el nome já se disse qual é seu sofrimento. Era um leproso. Versículo 5, agora vino um centurião. Versículo 14, nós encontramos Jesus na casa de Pedro. E quem encontra aqui sua suegra, a suegra de Pedro, que agora estava postrada em cama com fiebre. Versículo 16 a 1, nós encontramos um quarto milagre aqui. Contamos 1, 2, 3. Agora, versículo 16, encontramos um novo milagre. E quando chegou a noite, traíram a ele muitos endemoniados. E com a palavra echou fora a los demônios. E sanou a todos os enfermos. Quarto milagre aqui. Agora nós encontramos o quinto milagre, quando Jesus está dentro de um barco, versículo 23, e diz, e entrando ele em la barca, seus discípulos le seguiram. Agora não habla que a multitud lo seguiu, sino que seus discípulos lo seguiram. E dentro desta barca, se nós queremos ler o contexto aqui, vamos a ver que entrando em la barca, entraram em uma tempestade. E os discípulos quedaram-se desesperados. Mas vamos seguindo aqui. Versículo 28. Agora Jesus está em la outra orilla, a tierra de los gadaneiros. E aqui na terra de los gadaneiros, Jesus encontra dois endemoniados. Vamos recordar que os gadaneiros era um grupo da tribo de Gad. Essa tribo, quando foi para possuir a terra prometida, esse grupo quedaram detrás do rio. Eles não avançaram además do rio. E detrás do rio, vivendo aí, eles quiseram quedar-se tranquilos. Eles quiseram quedar-se, bueno, Moisés, bueno, Josué, nossa terra está aqui bem, nós não necessitamos avançar, mas, aunque tinha outras batalhas adelante, pero eles quedaram com tranquilidade, já tinham a terra, não tinham mais muitas coisas que fazer. Lo que passa é que os gadaneiros começaram a criar muitos porcos, cerdos. E de hecho aí estavam hasta hoje dia criando cerdos. E sabe de uma coisa? O cerdo para os judeus foi considerado um animal impuro. Quando nós queremos pensar por que estes endemoniados, quando viram Jesus, puseram-se nos cerdos, era uma costume deste grupo de pessoas aqui, aunque a palavra não aceitava os cerdos. Agora, veja uma coisa interessante. O pecado, quando empieza, quando nós deixamos o pecado dominar nós outros, dificilmente, na segunda fase deste pecado, não vai deixar de entrar também entre nós. Não sei se me entende aqui. Quando começamos em um pecado em nossa vida, dificilmente nós não vamos impedir uma segunda face desse pecado ou de um outro, porque permitimos o primeiro entrar. Empieza um costume. Por essa razão, quando estamos em luta com o pecado e permitimos, é difícil, é muito difícil sair dele. Então, irmãos, quando o pecado vem a nossa porta, a própria palavra diz: "Hui dele". A Bíblia diz: "Hui", simplesmente da aparência do mal. Aunque não há pecado, se há uma aparência de pecado aí, já a própria palavra nos diz: "Saia dele". Porque depois que entramos, dificilmente é muito difícil sair. Aunque Deus nos dá graça e misericórdia para sair dele. Então, aqui nós encontramos ao menos 6 milagres em capítulo 8. Agora, o que nós podemos pensar desses milagres? Primeiro de todos, aqui, de leproso. O que era um leproso?
Leproso, diante da lei, era já uma pessoa condenada a um castigo, se pode falar um castigo, senão uma punição do próprio Deus. As pessoas eram consideradas já dignas de sofrimento. Um leproso já passava por o sofrimento de sua própria saúde, sua pele já ia se caindo aí, já ia morrendo pouco a pouco, mas não era somente uma enfermidade física, sino que também uma enfermidade da mente também. Porque imagina algumas coisas que passavam com o leproso. Por la lei, essa pessoa já era sacada de sua própria família, da própria sociedade, já estava lejos de todos porque estava leproso. Já era uma vergonha aí para sua família e uma vergonha para essa própria pessoa. Por la memória, psicologicamente já estava sofrendo solo com isso. Este homem chega a Jesus. Não encontramos como este homem chegou a Jesus, mas chegou a Jesus. E Jesus entra neste homem, ou empieza a ser um milagre neste homem, simplesmente com um toque. Agora vamos recordar, se a lepra era algo que para eles era uma enfermidade, ou era uma punição que solamente Deus ponia em eles. E quando se houver uma cura, uma sanidade, solamente Deus podia ser essa sanidade. E de que maneira o povo sabia que Deus havia feito esta sanidade? Quando o sacerdote ia averiguar se este homem ou esta mulher estava ou não sanado. O processo é largo e nós vamos a ler, mas Levítico capítulo 13 e capítulo 14 dá toda a instrução de lo que significava uma pessoa estar com a lepra e quando saía de esta lepra. E entre todo, essa pessoa passava por ao menos 14 dias de aflição. O que significa isso? Em Levítico capítulo 13, começando de versículos 34, vai dizer que se um homem creia que havia sido sanado por Deus de sua lepra, o sacerdote ia averiguar se sua roupa, se sua pele estava sanada. E uma vez que estava certificado de isso, aún esperava 7 dias mais para ser uma segunda verificação, e uma vez confirmado, estaria livre, volveria a sua casa. De lo contrário, quedava alejado. Por 14 dias havia uma aflição. E uma vez que o sacerdote dizia está limpo, então, representante de Deus, o sumo sacerdote, então estava livre para volver a sua casa. Ora, veja que Jesus habla assim. Ele vai e toca neste homem. E uma vez que toca neste homem está sanado. Por que Jesus faz isso? Porque primeiro, ele era o próprio Deus. Amém. Aunque estava como homem, provou que por la lepra era o único que poderia salvar aquele homem. E veja que diz versículo 14, versículo 4. Então Jesus disse: mira, não lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote e presenta a ofrenda que ordenou Moisés para testigo a eles. Se você mirar em Marcos capítulo 1, de versículos 40 a 45, se queres anotar, este homem quedou-se tão contente, que parece que desobedeceu esta ordem do Senhor. De que maneira? Ele foi contar a toda a gente, todos os parentes. Ele não quedou-se limitado a contar ao sacerdote o que havia passado, sino que contou a toda a gente. Marcos registra que ele contou a toda a gente o que Jesus havia feito com ele. O primeiro milagre que Jesus está fazendo aqui é um milagre pesado. E para os judeus, é um leproso. Ele tocou ele. O primeiro milagre de Jesus está marcado por seu toque. Jesus está disposto a tocar em nós outros, não um toque na carne, mas um toque na fé. Cada vez que nós outros passamos por aflições, por certo, através de sua palavra, através da fé,
a través do Espírito de Deus que vive em nós e que testifica de Cristo a nós, é nosso consuelo, é nossa esperança. Temos em quem confiar. Amém. Amém? Segundo milagre que nós vimos aqui, empieza hora com ele em Capernaum, e este é um centurião. O centurião é um romano. E um romano para os judeus, odiamos os romanos que estão escravizando a nós. Mas Jesus mira um romano. E esse romano habla que tem um servo que está enfermo em sua casa. E este romano agora aqui mostra uma humildade ao Senhor que habla, não sou digno de recebê-lo em minha casa. E Jesus entende o que hace, ou o que pergunta, ou o que habla. E que é isso, Jesus? Eu nunca vi tanta fé em Israel como eu visto aqui em Cafarnaum, através de um gentil. E de hecho, Jesus habla isso. Veja que disse, versículo 10. Ao ouvir Jesus, se maravilhou e disse a los que lhe seguiam: de certo os digo, que nem aún em Israel he hallado tanta fé. Por certo, irmãos, Deus está trabalhando nossa fé todo o tempo. Está verificando esta fé que temos já em Ele. E habla a los que os seguiam. E quem os seguia aqui? Uma multitud, mas também seus discípulos. E mira este homem e habla, nunca vi tanta fé como este homem. Por quê? Porque este homem creia que Jesus poderia sanar seu servo, seu criado, mesmo à distância. Não houve um toque do Senhor aqui. Mas o Senhor, sendo Deus, também sanou. Há muita gente que disse que a oração de um pastor ou de los pastores é diferente de los demás irmãos. Mas, irmãos, não se engane. O mesmo Espírito que está em um pastor bíblico está em cada cristiano bíblico. Cada cristiano que nasceu de novo, por certo, o mesmo Espírito está aí. A oração de nós no Senhor tem muito efeito. A oração de um justo tem muito efeito. Este homem de Cafarnaum, este centurião, reconheceu a autoridade de Cristo, que poderia ser o impossível, o que poderia sanar seu criado, não importando onde queira que esteja. Nós podemos orar e pedir ao Senhor, onde queira que estemos. Amém. E o Senhor está disposto a escuchar nossa voz. Amém. A terceira, então, aqui nós encontramos a sogra de Pedro. Agora a sogra de Pedro está em la casa. Se mirarmos bem, vamos a ver que cada um dos milagres começou de los mais pesados. Primeiro um leproso, depois um romano, um soldado romano, e finalmente chega a um judío, ou uma judia agora, que é a sogra de Pedro. E dentro dessa oportunidade, quantos outros não sucederam aqui? Segundo o versículo 16, muitos, não somente enfermos, sino que também endemoniados. Ora, por que Jesus hace esses milagres? Porque eram todos eles israelitas. Havia uma coisa que nós temos que nunca olvidar. Os judíos pedem señales. E o Senhor los mostrou señales. Interessante é que este centurião romano, que não era um judío, não foi necessário mostrar um señal a ele, aonde ele creia, antes de chegar em sua casa, que seu criado havia sido sanado. Jesus disse que houve mais fé em um homem que não viu nada que nos que haviam visto alguma coisa. Há muita gente que quer ver alguma coisa com seus próprios olhos para dizer, eu vou crer em ele. Mientras tanto, a palavra de Deus habla que nossa fé é certeza de coisas que não se vê Amém. e que se espera. Você pode crer nisso? Amém.
É necessário ver alguma coisa para crer que Jesus está sendo algo em nós outros. É necessário ver Jesus com nossos próprios olhos para crer nele. Podemos crer nele aunque não o vemos. Amém. Esta é a proposta que a Bíblia está nos propondo agora, para que nós reconozcamos a fé que é posta em nós. E também temos um outro milagre aqui, o quinto milagre, versículo 23. E entrando ele na barca, seus discípulos le seguiram. E é aqui que se levantou no mar uma tempestade tão grande que as olas cobriam a barca, pero ele dormia. E vieram seus discípulos e lhe despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E lhes dijo: ¿Por qué teméis, hombres de pouca fé? Entonces, levantando-se, repreendeu a los vientos e al mar, e le hizo gran bonança. E os homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que aun los vientos e o mar le obedecem? Amém. Agora, Jesus está com seus discípulos, já não está com a multitud. Lo que passa, irmãos, é que quando bajou del monte, as pessoas, a multitud estava com ele. Lo que passa é que, à medida que o Senhor vai caminhando, a multitud vai se dispersando. As pessoas vão ocupando seus interesses, suas necessidades, seus trabalhos, sua vida. Mientras, al final, quem queda com ele são seus discípulos. O que quero dizer com isso? Primeiro que muitos oem. Muitos oem a palavra. A palavra está para el salvado e el no salvado. E a natureza da palavra em nós outros é que aqueles que são salvados vão seguir ao Senhor. Aqueles que oem e se admiram, maravilham de sua palavra, não podem seguir até o fim. Passando o primeiro milagre, leproso, passando o segundo milagre, o centurião, passando por la sogra de Pedro, e dentro de sua casa muitos aí estavam. O Senhor hace señales, não aqui para a salvação, mas para mostrar a los israelitas quem Ele é. Veja que salvou a todos que chegaram aí. Nenhum que chegou ao Senhor saiu sem uma sanidade ou um demônio salido dele. O Evangelho de Juan, o último capítulo, o último versículo de Juan, habla que Jesus hizo tantos milagres que hasta os livros não poderiam registrar todo o que aí havia hecho. Ora, esses milagres não mostram que todos foram salvados. Não mostra isso, porque eram visíveis. Agora nós chegamos então com os seus discípulos. Seus discípulos estão na barca e veja que Jesus, sendo Deus, pero também sendo homem, estava tão cansado. Depois de tanta predicar, de tanto sanar pessoas, de tantas coisas, ele se cansou. Uma coisa é certa, fazer a vontade de Deus pode nos trazer cansaço. Nós pensamos que não, e se uma pessoa está cansada porque está servindo ao Senhor, alabe a Deus por isso. Jesus estava cansado depois de predicar, depois de sanar pessoas. Por essa razão estava dormindo na barca. E um sonho tão pesado, que nem mesmo com a tempestade, ele despertou. Foi necessário seus discípulos ir a ele e gritando: Senhor, salva-nos. Ora, recorda que entre todos, alguns eram pescadores, homens del mar. Pero a tempestade era tão grande, que hasta estes homens quedaram-se com medo do mar. Pero estavam aí buscando a quem? Ao Senhor. O interessante destes homens é que supieram a quem buscar. O que ele passa com nós quando nós estamos em uma aflição? É o Senhor o primeiro que buscamos? Ou é uma outra pessoa que nossos olhos podem ver? Quando nós estamos enfermos, qual é a primeira pessoa que buscamos? O Senhor ou o médico? Qual é o primeiro que vamos a buscar?
Quando nós estamos apurados com la plata, quem vamos buscar primeiro? O Senhor ou alguém que podemos pensar que pode nos ajudar? Quando nós estamos em uma aflição de uma relação, que hacemos primeiro? A oração está aí para isso, irmãos. Amém. Por essa razão, eles fizeram o que deviam ser. Ora, veja que essa búsqueda não parecia ser necessária. Da maneira que estava dormindo aí, o Senhor estava com eles. O Senhor estava com eles. Por essa razão, versículo 26, ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Aunque eram seus discípulos. E finalmente, nós temos um sexto milagre aqui, que é o último que temos aqui. E nós podemos ver aqui uma manifestação de que este homem que estava cansado em la barca, de novo, era o próprio Deus. Interessante porque Mateus registra em capítulo 8 o primeiro milagre, mostrando que Jesus é Deus sanando um leproso. Só Deus poderia sanar um leproso. E aqui Jesus sana um leproso. Mas o último milagre aqui empieza em versículo 28. Quando chegou a la outra orilla e la tierra de los Gadaneros, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquele caminho. Agora Jesus está passando por esse caminho. E versículo 29, e clamaram dizendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Parece que esses endemoniados estão fazendo uma demonstração de quem é Jesus e o que vai ser com eles no futuro. Recuerda que em capítulo 4, Satanás quiso fazer da própria palavra de Deus uma mentira. Se tu eres o Hijo de Deus. Satanás quiso mostrar a Jesus uma dúvida. Se tu eres o Hijo de Deus. Irmãos, qualquer dúvida que venha a nossa mente, cuidado com isso, ore por isso. Nenhuma dúvida procede do Senhor. Dúvidas procedem do maligno. Qualquer dúvida em nossa vida não vem do Senhor. Pero aqui, os endemoniados reconhecem quem é Jesus. Veja, Hijo de Deus. Ora, veja uma coisa, nós somos hijos de Deus. Pero somos hijos de Deus por adopção. Fuimos adoptados por Ele. Nós não somos hijos de Deus como Jesus. E aqui, quizás você esteja pensando: se Jesus é Hijo de Deus, então não é Deus? Não. Deus é tão poderoso, que sendo Deus Padre, Ele se hizo Deus Hijo. Então, quando não somente os demônios aqui, mas quando toda a palavra de Deus habla que Jesus é Hijo de Deus, está falando que Jesus tem a mesma natureza que o Padre. ¿Sabe o que estou falando aqui? A mesma natureza, os atributos que o Padre tem, o Hijo também tem. Então, se o Padre é onipresente, o Hijo também é onipresente. Se o Padre é onisciente, o Hijo também é onisciente. Pero, pastor, então é um solo Deus, é dois deuses? Não. Aí que está Deus se manifestando aqui em duas pessoas. O Padre e o Hijo. De que maneira? O Padre pode ser o Hijo e o Hijo pode ser o Padre na pessoa de Deus, ou como Deus. Por essa razão, a Bíblia mostra que Deus se manifesta em três pessoas: o Padre, o Hijo e o Espírito, que agora não somente escreveu as Escrituras, sino que testifica por nós que Deus se manifestou em Jesus. Então, os próprios demônios mostram que Jesus tem a mesma natureza de Deus. De que maneira? Está nos atormentando. E vê como os demônios mostram que Jesus é o próprio Deus.
Versículo 30. Estava passeando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquellos actos de cerdo. Los demonios piden permisión para ir. Permiso para ir. Uma prova de que Ele é Deus, porque solamente Deus pode permitir o que estão querendo fazer aqui. E vean lo que eles hicieron. Foram a los cerdos, e dos cerdos caíram e foram todos muertos. Interessante porque os demônios, hermanos, existem. E o que indica aqui, os demônios querem ter formas materiais, querem estar em algo que é material. A Bíblia habla que nós podemos ser possuídos por um demônio se nós não estamos em Cristo. Possuídos se nós não estamos em Cristo. Parece que a igreja não é hablado muito sobre essas coisas, mas essa é uma realidade que há. Ora, muitas pessoas pensam como se manifesta um demônio, e muita gente pensa que é como um animal que está aí. Pode ser, não há dúvida que pode ser, mas muitas vezes pode ser por um engano, por uma mentira, por um interesse, por o próprio rechazo da própria palavra de Deus. Quando a palavra de Deus pode ser um tormento a essa pessoa. Nós não sabemos disso, mas pode ser que estamos ali involucrados com algo parecido com essas coisas. Agora, o que passa é que foram para os cerdos e o Senhor permitiu a los cerdos, quizás por ser animais impuros. Jesus prova que é Deus, que é rei para os judeus, através destes 6 milagros. Agora veja, concluindo este mensagem, porque a hora avança, há um milagre que Jesus quis fazer aqui. E nós podemos ver, começando do versículo 18. Veja que a multitud que estava seguindo Jesus desde que estava no monte e que bajaram com ele, essa multitud foi seguindo Jesus por um determinado tempo, mas nem todos seguiram hasta o fim. Versículo 18 diz: viendo Jesus rodeado de muita gente, não somente de discípulos, mas de muita gente, mandou passar ao outro lado. Versículo 19: e vindo um escriba, e lhe dijo: maestro, te seguirei a donde quiera que vayas. Parece que era um jovem. Uma pessoa adulta dificilmente ia falar dessa maneira com ele. Dificilmente ia falar. Mas veja, Jesus disse em versículo 20: las zorras têm guaritas e las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre não tem donde recostar a cabeça. Jesus habla a esse escriba, está ponendo em sua conta o custo que é seguir-me? Está disposto a seguir-me de verdade? E por que um escriba? Porque os escribas conheciam as escrituras. Então Jesus põe na prova esse muchacho. E nada indica que este muchacho, este homem, decidiu seguir. Aunque falou: maestro, te seguirei a donde quiera que vayas. Depois temos outro aqui. Versículo 21. Outro de seus discípulos le dijo: Senhor, permíteme que vayas primeiro e enterre a mi padre. Essa ideia para algumas pessoas é que o padre desse outro muchacho aqui, que parece, porque tem seu padre aí, parece que o padre está em um ataúde, mas não é isso. Não é isso. A costumbre dos egípcios e dos israelitas aqui era de que enterrar o padre, déjame viver com meu papá hasta que ele muera. Eu havia lido uma história de um escritor que disse que
chegou a um país árabe e disse a mesma coisa, e o muchacho disse a mesma coisa, pero seu padre estava jovem. Então, esse muchacho não poderia ser um guia nesse país árabe, porque ia custar quizás a vida inteira para que este homem pudesse chegar a ser guia deste homem que pedia seus favores. Então, esse homem, esse discípulo, não estava disposto a seguir assim, porque esperava seu papá falecer. Jesus disse: "Sigue-me." Jesus lhe disse: "Sigue-me, deja que os muertos entierren a seus muertos." Jesus está claro aqui dizendo que há pessoas que não nasceram de novo. Jesus está claro dizendo aqui: "Deja que os muertos enterrem os muertos. Ponga-me como primeiro em tu vida." Irmão, ser discípulo de Jesus significa exatamente isso. É o Senhor o primeiro em nossa vida. É o Senhor que nós seguimos hasta o ponto de deixar padre, madre, esposa, hijo, esposo, qualquer coisa, e poner o Senhor em primeiro lugar. Às vezes nós falamos, não, o Senhor é primeiro, mas manifestamos isso. Veja que disse a igreja de Éfeso: "Assim todo lo melhor." Quizás nós dentro da igreja de Éfeso seríamos os cristianos mais avançados da época. E aún assim haviam abandonado o primeiro. Jesus diz em Mateus também que aquele capítulo anterior dizia isso: "El que ama padre e madre mais que a mim não é digno de mim." Creio que podemos levar isso em pensamento, em sério. O que significa isso? Parece que estes dois milagros não sucederam. Um escriba e outro por sua família. Sabia que Jesus veio provocar divisões entre famílias? Aunque é lleno de amor, mas ele veio, essa primeira venida dele foi para provocar divisão entre famílias. É possível isso passar entre nós outros por amor a ele? Porque somos seguidores dele? Porque isso foi algo parecido conosco. Estava em sua glória. E na conversação com seu padre: "Eu vou por causa de los homens. Eu vou entregar minha vida por causa deles." E é como se o padre falasse: "Está seguro disso? Aunque é um solo Deus, pero há uma relação entre o Padre e o Hijo, e essa relação está marcada quando está na cruz e habla a seu Padre: "¿Por que me abandonaste?" Pero antes de isso aparecer, Jesus decidiu deixar toda a sua glória e vir à terra para morrer por ti e por mim. Amém. Amém. Ele deixou todo por tu causa e por minha causa. Amém. Amém. A pergunta é: estamos dispostos a deixar tudo por causa de Ele? Deixar todo aqui, é todo. Quizás nosso trabalho, não estou falando de deixar o trabalho, mas nosso trabalho é primeiro que o Senhor. De que maneira podemos provar que é primeiro do que o Senhor? Nossa família é primeira que o Senhor? Nossa vida vale mais que o Senhor a nós mesmos, aunque pertence a Ele, não a nós de verdade. Que o Senhor nos bendiga. E que o milagre que já hizo em nossa vida, que foi salvar nós do pecado, da condenação do mundo. Irmãos, este é o milagre mais grande que Deus ha hecho em nós. Aunque nós podemos pensar: "El maior, Senhor, haga um milagre em minha vida", quizás uma sanidade física, não é a maior. Não é o maior. Hasta não está querendo salvar todos de enfermidade. Sabe por quê? Porque a graça dele é maior que qualquer enfermidade. E veja que não isso com muitos na própria Escritura. Timoteu poderia ser sanado porque tinha um problema de enfermidade. Paulo, olha, toma um pouco de vinho aqui, porque o vinho era melhor que a água nestes dias. O próprio Paulo tinha uma enfermidade, orou 3 vezes
y tuvo una respuesta que fue un milagro también. Tener una relación con Cristo es el otro mayor milagro que Dios ha provocado en nuestra vida. Es otro gran milagro que Dios ha provocado en nuestra vida. Podemos hablar con Él y Él nos escucha. Y podemos escucharlo porque somos ovejas de Él. ¿Ha escuchado la voz del Señor? Epafrodito, otro discípulo del Señor, casi muere. Y el Señor nos salvó. Y aún así la gracia del Señor se manifestou en Él. E veja quantos perderam a vida. E não disseram, Senhor, livra-me desta morte. Hasta se disse que cantavam, mientras tanto estavam morrendo. Hechos capítulo 4, versículo 36. Eles disseram, Senhor, ajuda com que em meio de tribulações sigamos predicando tu palavra. Que é nossa fé? Em que está basada nossa fé? Regalo que Deus nos ha dado, algo que nós não merecemos. Esse é o grande milagre. Temos uma relação com o Deus através de Cristo. Não há milagre maior que esse, irmãos. Não há esperança maior que esse. E o Senhor ha alcançado. Se não todos, penso que na maioria. Agora tenho uma pergunta. Ha nascido de novo? ¿Ha sido verdaderamente salvado en Cristo? ¿Su vida muestra que tiene una relación con el Señor? ¿O aún no?